Fala pessoal, Golzaço na área e chegando com mais um episódio do nosso quadro Tá na História. Hoje vamos falar sobre a Copa Norte, o regional que existiu entre 97 e 2002. Você vai saber como foram todas as edições, os campeões e muito mais. Fica até o final para você não perder nada. Antes, se não for inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, compartilha, manda para um amigo, manda para o colega e não esquece de deixar aquele like, hein? E sejam bem-vindos a mais um Tá na História. Hoje vamos trazer a Copa Norte, competição que reunia as equipes do Norte, do Maranhão e do Piauí e que existiu entre 97 e 2002. No total foram 6 edições. E vamos começar pela edição de 1997. A competição foi disputada por 10 equipes. No grupo 1 tínhamos Imperatriz, 4 de Julho de Piripiri, Remo, Tunaluso e a equipe do Ipiranga. Já no grupo B tínhamos Baré, Independência do Acre, Ji-Paraná de Rondônia, Nacional de Manaus e Rio Branco do Acre. A competição tinha 2 grupos, como foi dito, todos jogavam contra todos na primeira fase, em apenas jogos de ida e com uma sede. A sede do grupo A foi o estádio Baianão do Clube do Remo e, após as rodadas da primeira fase, o Remo terminou em primeiro com 12 pontos, depois o Imperatriz, Ipiranga, 4 de Julho e o Lanterna foi a Tunaluso. Apenas o primeiro passava para a grande final. Já no grupo B, que tínhamos Baré, Independência, Ji-Paraná, Nacional de Manaus e Rio Branco do Acre, que foi disputado no estádio José de Melo, de propriedade do Rio Branco do Acre. Em Rio Branco, tivemos o Rio Branco passando para a final na primeira colocação. Depois tivemos Ji-Paraná, Nacional, Independência e o Baré. Na final, 2 jogos, o campeão de um grupo contra o campeão do outro. No primeiro jogo, no estádio José de Melo, em Rio Branco no Acre, tivemos um empate por 0-0. O jogo da volta e decisivo aconteceu no Mangueirão. Perante 48 mil pessoas, o Rio Branco venceu o Remo por 2-1. Gols de Vinícius, Edil e Palmiro. Resultado esse que deu ao Rio Branco o título de campeão da Copa Norte de 1997. A segunda edição da Copa Norte teve 8 clubes: o Ouro Preto de Rondônia, Paysandu, Picos, Rio Branco do Acre, Ipiranga do Amapá, São Raimundo de Roraima, São Raimundo de Manaus e a equipe do Sampaio Corrêa. Foi disputada em sistema de mata-mata. Na primeira fase, o Rio Branco do Acre passou pelo Ouro Preto após uma vitória por 2-0 e uma derrota por 2-1. O São Raimundo de Manaus passou pelo Paysandu após vencer o jogo de ida por 3-0, perdeu a volta por 3-0 também, resultado que levou a decisão para os pênaltis e nos pênaltis a equipe do São Raimundo passou. Picos e Ipiranga também tivemos 2 empates e nos pênaltis o Ipiranga passou pelo Picos e a equipe do Sampaio Corrêa goleou 2 vezes o São Raimundo de Roraima, destaque para o 10-0 que aconteceu no Castelão. Nas semifinais tivemos Rio Branco contra São Raimundo. O São Raimundo venceu um dos jogos por 5-1 e garantiu a sua vaga na grande final, que seria contra o Sampaio Corrêa, que venceu os 2 jogos contra o Ipiranga. Na grande final, no primeiro jogo tivemos o São Raimundo vencendo o Sampaio por 1-0 no estádio da Colina. No jogo de volta, o Sampaio devolveu o placar, fez 2-1 no estádio Castelão e levou a decisão para os pênaltis perante a 30 mil pessoas. Nos pênaltis, o Sampaio fez 3-0 e se consagrou como campeão da Copa Norte do ano de 1998. A terceira edição da Copa Norte aconteceu em 99 e teve a participação também de 8 equipes, com o mesmo sistema, mata-mata. Disputaram a competição o Baré de Roraima, o Cruzeiro de Rondônia, Flamengo do Piauí, o Independência do Acre, o Independente do Amapá, o Paysandu, o Sampaio Corrêa e o São Raimundo de Manaus. Na primeira fase, tivemos a equipe do São Raimundo vencendo o Baré após cobrança de pênaltis. No outro confronto, tivemos o Sampaio Corrêa passando pelo Paysandu após uma vitória e um empate. O Flamengo do Piauí passou pelo Independente após uma vitória de 4-0 e uma derrota por 3-2. E também tivemos o Cruzeiro passando pelo Independência após uma vitória e um empate. Nas semifinais, tivemos o São Raimundo vencendo 2 vezes o Cruzeiro e também tivemos o Sampaio Corrêa vencendo 2 vezes o Flamengo do Piauí. Na grande final, teríamos a revanche do ano anterior. No primeiro jogo, no estádio Nhozinho Santos, o São Raimundo venceu o Sampaio por 1-0. Já na volta,
no estádio Vivaldão e para perante 47 mil pessoas, o Sampaio devolveu o placar, venceu por 2-1, mas o São Raimundo conseguiu vencer a disputa nos pênaltis e se sagrou campeão da Copa Norte de 1999. A quarta edição da Copa Norte seria no ano de 2000 e seria disputado por 8 equipes novamente, mas com um novo sistema de disputa, 2 grupos de 4 equipes. No grupo A tínhamos Genos, Remo, São Raimundo de Manaus e o Vasco do Acre. As equipes jogavam entre si em jogos de ida e volta 6 rodadas. Após as 6 rodadas, os 2 melhores avançavam. No grupo A, avançou São Raimundo em primeiro lugar e o Remo em segundo. Já no grupo B, tínhamos a equipe do Aliança de Macapá, o Maranhão, o famoso MAC, o Rio Negro de Roraima e a equipe do River. Após as rodadas, passaram para a segunda fase o MAC, o Maranhão e a equipe do River. Nas semifinais, tivemos o Maranhão vencendo a equipe do Remo no jogo de ida por 2-0 em Belém e empatando em São Luís e assim se garantiu na grande final da competição. Seu adversário seria a equipe do São Raimundo, perdeu para o River em Teresina, mas venceu em Manaus, levando a decisão para os pênaltis e avançou nas penalidades. Na grande final, o MAC venceu o jogo de ida por 3-2 em São Luís, mas na volta, a equipe do São Raimundo venceu no Vivaldão por 2-0 com gols de Delmo e Marcelo Araxá e se sagrou mais uma vez campeão da Copa Norte. A quinta edição da Copa Norte aconteceria em 2001. Mudou um pouco o sistema de disputa. Seriam 3 grupos, o primeiro com 4 equipes e os 2 seguintes com 3. No grupo A tínhamos Genos, Rio Branco do Acre, Atlético de Roraima e São Raimundo de Manaus. Após as 6 rodadas, tivemos o São Raimundo passando em primeiro com 14 e o Genos em segundo. No grupo B, eram apenas 3 clubes e só passava o primeiro: Nacional de Manaus, Moto Clube e Paysandu. Após as 4 rodadas, o Paysandu passou com 9 pontos. E no grupo C tínhamos a equipe do MAC do Maranhão, o Mazagão do Amapá e o River de Teresina. O River conseguiu avançar para a semifinal. Nas semifinais vieram os 2 melhores do grupo A, o campeão do grupo B e o campeão do grupo C. As 4 equipes jogaram em sistema de mata-mata. A equipe do São Raimundo passou pelos Genos após 2 vitórias, e já a equipe do Paysandu passou pela equipe do River após um empate e uma vitória. Na grande final, Paysandu contra São Raimundo. No jogo de ida, em Belém, o Papão fez 1-0. Mas na volta, em Manaus, o São Raimundo fez 1-0 com gol de Alberto já no fim do jogo, aos 42 do segundo tempo, e ficou com o título por índice técnico, se sagrando então tricampeão da Copa Norte. A última edição da Copa Norte foi em 2002 e tivemos 16 equipes, divididas em 4 grupos, cada uma com 4 equipes. Passavam os 2 melhores, aí sim para o mata-mata. No grupo A tínhamos Baré de Roraima, Rio Negro de Manaus, Atlético de Roraima e o São Raimundo também de Manaus. Passaram o Atlético de Roraima e o São Raimundo de Manaus. No grupo B tínhamos Independente do Amapá, Paysandu Remo e o São José do Amapá. Passaram o Papão e o Remo. No grupo C, Moto Clube, Oeiras do Piauí, River do Piauí e Sampaio Corrêa. Passaram o River e o Moto Clube. E no grupo D, a equipe do Ji-Paraná de Rondônia, Nacional de Manaus, União Cacoalense de Rondônia e o Vasco do Acre. Passaram Ji-Paraná e Nacional. Os clubes foram divididos em 2 grupos na segunda fase, mesmo sistema quadrangular, jogos de ida e volta, e apenas o campeão passava de fase. No grupo E, o quinto grupo, tínhamos Ji-Paraná, Nacional de Manaus, Roraima e a equipe do São Raimundo. O São Raimundo passou e foi para a final. Já no grupo B tínhamos Paysandu e Remo, Moto Clube River, grupo fortíssimo. O Papão passou e foi para a final. Na final, a equipe do Paysandu venceu por 2 vezes o São Raimundo, por 1-0 no estádio Vivaldão e por 3-0 na Curuzu. No jogo final, marcaram Lecheva, Sandro e novamente Lecheva. Resultado esse que deu ao Paysandu o título da Copa Norte na sua última edição. Hoje, as equipes da região Norte disputam a Copa Verde, junto com as equipes da região Centro-Oeste do país. Esse foi mais um Tá na História, trazendo o melhor do futebol brasileiro. Se você gostou, deixa o like. Se não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e segue o Golzaço nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!